Já faz 3 dias que por morte ela veia, e anda branca ouvindo ronco do trovão. Já bateu água, vou embora pro sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu água, vou embora pro sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra. Infelizmente Deus agora se lembrou e manda chuva pro meu sertão sofredor. Sertão de mulher séria, de homem trabalhador. E manda chuva pro meu sertão sofredor. Sertão de mulher séria, de homem trabalhador. Este lugar me traz assim recordação. Olho em torno de mim e sinto a solidão. As flores do nosso jardim não tem mais cor. Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada. Vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. When I saw you standing there, about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção. Próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Lando agradece a preferência. And when you moved your mouth to speak, Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. the world is Faça as suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cedrais Supermercado. Opa, chegamos por cá, boa noite, povo bom. Palito, Oi. como tá o coração? tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Muito bem, Daguinho Velho já chegou por cá, o padre Daguinho já tá mais gente, Neuza Santana, Edson, o padre Edson aí do Manos do Forró, tá, chegou por cá vendo a gente aí, Albino aí, né, com o padre Albino ouvinte aí, tá vendo a gente, obrigado, Anderson, com o padre Neuza Santana, com o Mariana Almeida, Daguinho Velho,
Tá todo mundo juntinho, né, Badinho? Né? O pessoal do Bucho Grande chegando por cá, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. É os Bucho Grandes, né, Eu filho? tenho barriga grande aí. É assim mesmo, né? Joga também aí. É, os buchos grandes. Mexendo com mulher teu aí. Cala a boca, febrento. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, compadre. Deus é mais. Deus é mais, né, Ô, compadre? Medina, tira essa perna do descanso, militrice. Muito ruim, né, filho de Deus? Bora adiantar Não hoje. venha não, galera. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem facinho. Desde valentia, filho do Coscovi. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá É, sempre muito bonito. bem, né, compadre? Muito bem. Você tá mentindo pra você. A mentira faz Você parte. tá mentindo. Faz parte, né, compadre? Você tá mentindo. É o homem do bucha grande, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Sim, filho. Só tem barriga grande aí. Bora adiantar, bora adiantar. É, meu filho. Olha o bambu, vai. No programa Coté Cultura. Muito bem, Zacarias, bora adiantar, Zacarias. Hoje nós temos um bate-papo aqui legal, vamos falar um pouquinho dessa questão aqui de Coité que não consegue pavimentação aqui na Juazeirinho, Goiabeira, né? E nós temos outra filmagem aqui que descamba aqui no Gibó de Retirolândia e também aqui na região de Barroca, São Domingo. A gente vai falar um pouquinho dessa matéria aqui, um pouquinho, para as pessoas entenderem um bocadinho e a gente mostrar aquilo que a gente está vendo que é verdade, né, compadre? Tem uns assuntos interessantes para a gente mostrar aqui hoje também, no Coité Cultura, né? Aqui a gente participou, no final de semana aqui, a galera do grupo jovem aqui do bairro, que veio aí de Cantagalo, veio de Bandiaçu, da sede do município, né? Participar aqui do evento aqui do jovem aqui na igreja, aqui na meu vizinho aqui. Né? Vai forte a minha fé, meu filho gado. Os jovens aí participando daqui do... E foi, filho? Eu vou sentar que agora você me molhar todo. Então, gente, foi um evento aqui dos jovens. Tem um jovem precisa, né, Chimba? Ô, Chimba, coisa que eu vi velho com o Padre Galego do Táxi aí, Manuel Pereira, Camila Araújo, tá por cá. Boa noite a cada um de vocês. Aqui foi sábado, né, gente? Aqui do bar. Coité Cultura gravando ao vivo, hein? Não vou quase não sai. Quando chega, mais uma na panela. Aí então, ó, vocês viram que tem até iluminação? Coisa pra mim, vai lá. Ó, vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá. Aponta pra lá. Aponta. Agora passinho, pra frente, ó. Pra frente. Pra lá, ó. Tá na área que vocês queriam. Pra trás.
Agora virou pra mim, mas continua lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Do lado, do lado, do lado. Uma pipoca estourando na panela. Uma sozinha, uma quase não sai. Mas quando chega, mais uma panela. Aí então, uma pipoca estourando. E é Adiante, filho. Vai cima mesmo. E é um tal de bloco. Bloco. E é um tal de duas pipocas. Foi aí eu resisti um cadinho aí, né, Zé João, velho, que tá por cá, Chimba, a gente vai descer agora pra uma polêmica aqui, um cacete na academia, Chimba, um cacete na academia, o pau quebrou na academia e os vídeos rodou o mundo, e a gente vamos falar um cadinho dessa coisa que tá hoje, né, compadre Rony? Rony, velho, tá vendo a gente aí, compadre Rony? Daqui a pouquinho a gente rola os comerciais aí do nosso propagador, que paga o nosso cuscuz. Né, compadre Chimba, Rony tá por cá, Neuza Santana, Manuel Pereira, Camila Araújo, Zé Carneiro, velho, Zé João, compadre Zacarias, Daguinho, velho, Edson Manos do Forró, Coscobê, o artista aí de da Sagrada, vendo a gente aí, compadre Albino aí em São Paulo, vendo a gente, com Mariana Meira. Vamos adiantar aqui, né, compadre? Vamos adiantar aqui que não somos bernenados. Cadê? Deixa eu vir aqui pra gente papocar pra... Ô, Chimba! A gente vai mostrar aqui umas matérias de Cibói, de Retirolândia, com Alagadiço, de lá de Barrocas, Juazeirinho e Goiabeira, viu, Chimba? O negócio dessas BA aí que não sai. E a gente vai fazer um resumo aqui. Deixa eu ver isso aqui que foi. E as protagonistas são duas mulheres. Olha elas aí. Uma delas ficou ferida, a outra foi presa. Mas espera um pouquinho. Por que as marombadas saíram no tapa dentro da academia, Fábio Linhares? Tiago, as testemunhas contaram que a briga começou por causa da disputa pelo uso de um aparelho de exercício na academia. Dá para acreditar? Normalmente, as pessoas revezam, né? Enquanto um faz, o outro descansa. Enquanto o outro descansa, vai fazendo. Só que aí, uma não quis revezar com a outra. Falou, não, pera aí, eu vou terminar o meu exercício, depois você... E foi quando começou essa discussão. A gente está vendo ali, ó, uma professora tentou apaziguar, o outro homem ali de preto tentando segurar a mulher. Só que aí uma das envolvidas, que seria policial civil, foi atingida na cabeça e precisou de atendimento médico. Uma equipe do SAMU foi chamada para prestar socorro à vítima, enquanto a outra mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde foi autuada por lesão corporal grave. Ela vai passar por uma audiência de custódia. Isso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Tiago. Tá, mas você falou que é disputa por aparelho. Cara, mas a academia é gigante, o que não falta ali é aparelho. Meu Deus do céu, não, é absurdo. É o que não dá pra entender, né, Tiago? Não, com tantos aparelhos, total. Por que a pessoa não pode revezar ou por que a pessoa não vai para um outro aparelho enquanto, né, faz um outro exercício? Eu acho que não é briga mal de aparelho, eu acho que é outras pataquadas aí, né, compadre? É mais um treino completo de quadríceps pra você sair com seu quadríceps. O mundo tá aí cheio tá, né, compadre Neuza? Esse negócio de academia virou moda, virou onda, né? Virou onda. Aí as mulheres tudo malhadas, tudo cheio de pataquada, cuidando da saúde aí. Eu acho interessante, né? Porque pelo menos vamos ter no futuro umas mulheres mais com formação mais feminina um pouquinho e não passar um pouco desse moído aí de músculo, né? Mas o que a gente vê também, eu acho assim, a nudez está muito explícita, né? Eu acho que não há necessidade também dessas roupas em meio de rua, poderia ter mais uma formação, um comportamento, em minha opinião, né? Em minha opinião, eu sou um cara muito conservador e acho que as mulheres tá aproveitando a situação da academia, na minha opinião, e se expondo bastante nas ruas, se fosse só aí dentro da academia ainda vai indo, mas sai nas ruas seminuas, mostrando o seu corpo para diversas pessoas, para o mundo. Eu acho que não estão muito preocupados com a estética, na minha opinião. Se você fizer uma opinião aí sobre as pessoas, fazer perguntas sobre isso, eu acho que 70%, 80% vai dizer que precisava esse pouco de cuidado dessas mulheres, não tá tão assim exposta a uma situação
que a gente vê hoje nas grandes cidades, a cidade do interior, povoados, virou uma coisa séria esse negócio da academia. É muito complicado, porque mulher casada, junto com moça solteira, com menina nova, instrutor homem, junto com mulher casada, tudo isso era para ter uma certa classificação, no meu modo de pensar, né? Mas vai que a ideia desse pessoal aí é diferente, né, no meu modo de pensar. Então, hoje virou essa coisa que alastrou o mundo aí, mas é assim mesmo, né? A gente não pode fazer muita coisa e fica aí por conta da opinião de quem achar que pode melhorar ou pode que está tudo certo, né? A gente só está dando opinião aqui com relação à minha história de vida, que eu fui criado numa geração diferenciada, né? Valeu, Del, pela audiência aí, Eliette Cunha tá lá por cá na audiência também. Sorriso alegre, quero esquecer da vida pra viver o amor. Lá fora a chuva está caindo e não vai parar. Minha vida pode ter fim quando o dia chegar. Não precisa dizer nada pra não se arrepender. Tem certos momentos da vida que o silêncio é melhor. Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou. Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou. Esta noite você vai ter que ser. Aí, Antônio Velho, tem Camaçari, aí um salgadense aí, viu? Aí um salgadense aí da região de Salvador. Tá lá no Goiás. Daqui a pouco, Antônio, a gente vai falar da matéria aí de Salgadalha, da pista de Goiabeira, Salgadalha. Vamos falar um pouquinho, mostrar aqui também a matéria sobre Juazeirinho, né? Sobre aí, Jimbó de Retirolândia. Vamos falar uma matéria falando sobre esse assunto aí, viu, Vai ter que ser minha. Esta noite vai ser feita pra nós dois. Nem que seja dessa vez e nunca mais. Só não quero deixar nada pra depois. Aí, nosso amigo Jardim de Salgadalha tá lá no Goiás, vendo a gente, né? Foi embora de Salgadalha pro Goiás e tá lá trabalhando, né? Tocando a vida pra frente, é um ser extraordinário. Aqui é outro mano, aqui é essa do Mano do Forró, essa do Mano do Forró de Salgadalha também, participando do Fucoteco.
são os artistas da terra que a gente valoriza. Cada um que passa por cá, a gente tá valorizando aí, né, Cabo Velho? Bora adiantar o lado aqui, vamos adiantar pra frente. O Antônio Velho tá no Camaçari vendo a gente aí, tá de boa lá. Antônio de Oliveira, que é compadre Antônio de Irmão Velho. Compadre Del Cunha vendo a gente aí, Neuza Santana, compadre Albino, Ana Almeida. Zacarias tá lá em Guanabi, tá lá o palco hoje é Guanabi, né, Zacarias? Muito bem, compadre Rony Santos vendo a gente aí, compadre Zé João Velho, Camila Araújo, Manuel Pereira, compadre Chimba Carneiro. Tá chegando por casa o Padre Daguinho, Edson Mano do Forró, tá chegando por cá, Zé Albino. Nós tá enganchando aqui, mas tá desenganchando um cadinho, né, compadre velho? Bora adiantar aí, vamos adiantar, que é pra gente poder chegar no horário certinho, dar tudo certo, né? Senão o bicho pega, o negócio de estar com moído demais, né? Não dá certo, né, compadre velho? Não dá muito certo. Bora adiantar, Nilson Santana, que a noite é nossa. Bora, vaqueirão! Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena. Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo. Lembro quando a gente nos conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, ele falou que não aceitava. Vaqueiro, vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer. Saudade da morena, coração doeu. Mandei mensagem, eu te amo, respondeu. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não monta na garupa do meu cavalo. Lembro quando a gente nos conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, ele falou que não aceitava. Vaqueiro, vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Seu vagabundo, eu quero saber. Ladrão, sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando o microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de me dizer no pulso que não é seu. Saí, tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco. Respeite, seu filho da peste. Respeita a polícia, Antônio, velho. O povo apertaram a mente do velho ali, não foi, compadre? Pra quem faz isso, né, Noélio? Ei, Noélio, velho. Apertaram o pobrezinho do velho, não foi, filho dele? Chegou o Noélio, velho. Eu conheço. Você não conhece Noélio? Noélio, já a gente tá falando aí da sua terra um cadinho, viu, Noélio? A gente vai falar um pouquinho da estrada aí que foi inaugurada. Foi inaugurada, não. Foi pavimentada a asfalto aí da Gibó de Retiro, Holanda. Tá dentro de uma matéria aqui, né? Alagadiço não, aí aqui no Barrocas, Alagadiço, e aí tem também, tem aqui Juazeirinho, Acoité e Goiabeira, ali a 411 Salgadara. A gente falar de um assunto aqui, já a gente vai escapar a polícia matéria aqui, pra gente ver como é que vai ficar esse negócio. Não falem o nome dela perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim.
Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por... Tá vendo aí, compadre Alberto? Cachaça deixa as pessoas alegres. Bernardo chegou por cá. Bernardo Viva Mara aí, o neto do rei. Tá vendo a gente aí, Mas Camila Araújo, compadre Alberto Matheus, Noélio Oliveira, Noélio Moraes, na Gibóia de Retiro Holanda, Gibóia aqui não tem dente, né, Noélio? Antônio Oliveira, tá aí em Camaçari, vendo a gente aí, obrigado aí. Marcelo Matheus, Coscobeu, aí sei que é bucaba pomada. É homem do bucho grande? Não, né? Não. Boa noite, homem do bucho grande. Não, Matheus não tem homem do bucho grande, não. Aí não é não. Aí é diferente, é diferenciado. Sorri não, filho da peste, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? O homem tem um bucho... meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Muito bem, compadre, essa idade... Coité Cultura Comigo Santa. Eita, deixa eu ver aqui, tá nas bandas de feira, compadre velho, né, compadre? Compadre Matheus, velho, compadre Alberto Matheus e compadre Marcelo Matheus, tá lá, Marcelo Matheus tá lá nas bandas de feira, né, Feira de Santana. Compadre, fique por lá que o calor aqui tá rinado, viu? Fique por lá. Já a gente vai descambar para Iguabeira, vamos descambar para Gibóia de Retiro Holândia, um pouquinho de Barroca, um pouquinho de Juazeirinho, falar dessa matéria aqui, pra gente entender um pouquinho esse desramo que tá aqui na nossa coisa, né? Que é essa menininha aqui, deixa eu ver. Que só nasce pra sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. Pra sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa é muito melhor morrer. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu. Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade, não teve jeito de morrer. E só ficou eu e papai na maior lamentação. Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão. Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida e me botaram na pensão. Quem não tem mãe só nasce para sofrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua cama é o chão, seu consolo é o pão, quando acha quem lhe dê. Menininha de danada, né, compadre Jaime? Menininha com a pirrinhadinha, chega de boa, de volume, assim, chega junto, né? E a prumadinha aí, né, Jaime, velho? Eu já me conheço comigo, compadre Jorge Duarte aí, mandando um abraço para todos os telespectadores aqui, um abraço forte aí. Jorge Duarte, velho, boa noite aí, compadre velho. Marcelo Matheus, compadre Jaime Pereira aqui, Bernardinho, minha gente, compadre Alberto, Noélio Pereira, Antônio velho tá lá no Camaçari, né, Antônio velho tá lá no Camaçari, é das Guabeiras, mas tá lá. É caminhador, que é danado, é rádio amador, é bonito, menino bonito, né? Ele é um bonito, graças a Deus, né, Antônio? Aí é feio, eu conheço. Você conhece o quê? Deixa o homem assistir a gente em paz, filha do Coscobio, né, compadre? Fica desagradando o povo dos meninos aí, povo. Rapaz, o Antônio é um cara velho retado, né, Antônio velho? Gosta de música boa. Bora adiantar, bora. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Um alô pra Braia aí, vendo a gente. A gente vai pra Juazeirinho daqui a pouquinho pra focar lá a matéria de Juazeirinho, falar um pouquinho. Deixa eu matar a saudade aqui. Adeus, Mariana, que eu já vou. Juazeirinho aqui, foi, compadre?
Marcelo tá lá dançando, virado o Coscomeu, participando. Um dia entreguei o carinho dela. Um dia entreguei o carinho dela. Não chora, eu vou me embora. Ninguém ao pé do dia de rosa, chorando meu cavalo, está de porta fora. E eu fiquei sentado e saí de cima. Deixa Mariana, eu não vou embora. E eu fiquei sentado e saí de cima. Não chora Mariana, eu não vou embora. Na estrada de sangada quebrando tudo. Pegou a minha roupa, jogou porta fora. E eu fiquei retado e saí de cima. Chora Mariana, eu não vou embora. E eu fiquei retado e saí de cima. Não chora Mariana, segura Mariana. Pois é, Zacarias tá dizendo que tem parente aí em Juazeirinho, né, Zacarias? É, o avô dela é de Coité, a avó é de Coité, o meu é de Goiabeira. Então, quem sabe, Zacarias, não tem uma pontinha de fumo junto, né? Uma pigarrinha assim, né? Eu não sou ninguém, esta solidão. Tá faltando alguém nesse meu coração. Um dererê, um dererê, um dererê. Andei te procurando por aí, já mandei me recado, não vou desistir. Passei a noite. É, gente, aí a Pascoelinha de Juazeirinho, a gente lá participando, né, com o pai Jorge Watt. Zacarias, velho, tem parente em Juazeirinho, né, Zacarias? Tem parente lá em Juazeirinho, Juazeirinho, terra do forró. Aí que a gente fala aí nessa questão do prefeito Marcelo. Tava lá participando, dançando. É, a vida de empresário é diferente de ser prefeito, né? Tem esses privilégios de estar no meio das pessoas, contagiando alegria, participando do forró, queimando caloria, bebendo uma cachaçinha. Isso é bom demais, né? A pessoa que é popular. Era um empresário, é um empresário do ramo do sisal, que exporta para fora. Mas há 4 anos aí que está aí junto com o povo, participando, brincando. Assim era o pai, né? O pai de Marcela, Milton Rios, Vertinho era assim, Renato é assim, Vertinho brinca também. E isso é onde o político passa esse carinho com as pessoas, fica popular, né, Zacarias, velho? Compadre Jaime, né? Assim que é, Almir lá é um cara popular, eu vi Almir lá no meio do povo, então isso é contagiante, aí tá mais a sua esposa, a Susa, e isso é bom, né, Marcelo? Vai queimando a caloria um pouquinho da cachaça. Lindo de Nildo tá ali virado, agora sereno no forró, e isso que faz a saudade de estar na política, né? Tem um lado desgastante da política? Tem, a política tem um lado desgastante, o consumo, a responsabilidade. Mas aí a vida é assim, né, compadre José de Jesus Oliveira? José de Jesus Oliveira, gostei de ver aí, o nome é bonito, gostei de ver. É, rapaz. Não sorri não, filho dos infernos, velho. Pronto, não tem que ser assim, compadre Jaime. O político tem que ser assim, participar junto com o povo, participar das alegrias e estar presente para poder, nos momentos de tristeza, resolver o problema do povo, né? E Coité tem dado certo, porque aí tem sido um cabo arretado para a pobreza aí. Deus ajude que continue assim, para ver se nós passamos mais 4 anos aí sem atropelamento de vida perseguida, né? Marcelo Araújo aí tá fazendo a diferença, a gente tá puxando o saco aqui porque merece, né? Nossa cidade melhorou, a expectativa aqui do empreendedorismo de Coité, a população tá mais feliz. Ele gosta de festa, ele está presente nas festas, e isso é o que vale, né? Assim, o prefeito atual lá de Barrocas, eu conheço pessoalmente ele também, um cara viu que vai, velho. O Adão, filho do Coscomeu. Então é isso aí, gente. Vamos entrar no assunto daqui a pouquinho da BA aí, que liga Juazeirinho a Coité, né? Um bate-papo aqui só pra gente tentar chamar a atenção aí do governo do estado, do nosso deputado que representa Coité.
É uma saudade danada de uma vontade de ver isso aqui pavimentado, mas por enquanto tá dando errado, né, Adão? Filho da furunga, velho. É aí. Eu não sou ninguém. Esta solidão. Tá faltando alguém nesse meu coração. Bererê. Andei te procurando por aí, já mandei me recado, não vou desistir. É, compadre, velho. Vamos adiantar, compadre Adão. Compadre Tico só tá o pito, né? Só tá o pito. Teve outro menino agora há poucos dias, tá magrinho, velho. Até parece que ele tá dando mama ao menino, é Tico. É. Eu sou assim mesmo, eu falo, porque Tico, eu falei, Tico, toma vitamina. Eu pensei, não, eu nunca tive bem como eu tô assim, né, compadre? Tico, velho. Só tá o pito, coitado. É. Eu falei, é ele, viu? Deus que eu sei, é ele. Você tá mentindo que eu sei. Tô mentindo um aço. Você tá mentindo. Eu tô falando, compadre Tico, você só tá... Você tá mentindo. Você só tá o pito e a ruela do Bedeguelo, velho, né, compadre Noélio? Forró danado de bom, né, compadre, velho? Ô, compadre Noélio, eu tenho notícia aqui, compadre velho lá, o compadre Pino lá, galego, velho, tá bem melhor, viu? Diz que hoje ia ter alta, graças a Deus, né, compadre, velho? Graças a Deus. É, compadre Osmar, velho, o pai de Pino Neto, né? Lá o forró de compadre Pino, né? É, então você tá lembrando aí onde é, quem é compadre Osmar, velho, né? Então... tá bem melhor, vai ter alta hoje, se Deus quiser. Foi a conversa que a gente teve. A gente espera que ele se recupere. Acaba velho bom danado, né? Bora adiantar, filho. Que conversa ripisada da furunga, né, compadre? Os outros meninos passam por perto de mim mandando, porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando. Aumenta meu sofrer mais. Se eu tivesse meus pais, não vivia assim, penando. É por isso que eu gosto do nordestino, viu, compadre Jaime, velho? O Noélio, porque é uma menina dessa aí, é um artista dessa aí, já tem bastante conhecimento aí na sua região, no Piauí, nessa região do Nordeste, fazendo um clipe dentro do seu semiárido aí, seu lugar seco, árido. Ela não quis uma área bonita, ela tá cantando a sua realidade aí do Cisal Murcho, o Incol, o Mandacaru. Ela não procurou um cenário de ilusão, não, né? É por isso que eu admiro o nordestino, que o cara, velho, não tem pose. O nordestino não tem pose, né, compadre, velho? Ô, compadre, Hélio Silva vendo a gente aí, filho da Berto Ega com rapadura de dar jumento, né, compadre? É. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? A menina Deus chega é mais. junto, a menininha é o que eu escobei. Eu acordo e não vejo ela, aí começa a chamar, mas ela não me responde, volto pra mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e começa a rezar. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro. Aí o furungo dele chega em casa pirriando a mulher, querendo uma papa, atrás de uma janta, não, né? Não é pra dar raiva a mulher aí, compadre, um febrento desse. O que foi, comadre? Ribando sassadinho. Que falta de higiene é essa aí, filho de Deus? Tu é doido, é? Mulher velha pega que tá cheia do pituço ali, né? Não. Você tá mentindo que eu sei. Mentindo um Você aço. tá mentindo. É pitu, meu amigo. Você tá mentindo. Não falei o nome dela perto de mim. Não falei porque senão eu bebo de novo. Ô compadre Zacarias, veio da febre véia aí. Compadre Hélio Silva tá mandando um alô pro senhor. Ele tá, ele tá em Guanabi, viu, compadre Hélio? Ele tá em Guanabi. Lá o palco dele hoje é Guanabi, né? Compadre tá lá com o radinho de pilha dele, ouvindo a gente lá.
e fazendo as fotos da noite para espantar as muriçocas, né, compadre? Bora adiantar, ver como é que vai ser o bate-papo aqui, né, compadre, velho? Eita, a música da gota serena, né, compadre Jaime? Tu é doido. Eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Rapaz, se a cachaça não fizesse um pouco assim de problema na saúde, a bicha alega os cabos lisos, pobre, né, torto, feio. Não tá ligando se tá com sapato descalço no meio da chuva, no boteco, em cima de uma carroça, rodando bicicleta, sentado no toco, né, compadre Osmar? Rapaz, a mulher como é que tá aí, ó, pegando a visão, olha nos meus olhos aí, vai doidão, maluco, e o cara não sai fora, piaba, sai fora, ô carne assada, entendeu? Ah, eu acho interessante a alegria que a cachaça deixa na sua vida. Passando, enquanto eu vou minha cruz carregando, ninguém aparece pra chorar por mim. Chorar por você se você tem seu problema. Você tem um problema, tá com uma pataquada, um problema? O problema é seu. Bora adiantar? Bora! Pois é, meus amigos, estamos aqui na sede do município, Conceição do Coité. Vamos descambar aqui na estrada vecinal de Juazeirinho, né? Falar um pouquinho dessa situação, por que a gente não consegue pavimentar o asfalto Juazeirinho, Coité, Juazeirinho, né? Já temos matéria aqui de outras regiões, aqui da região de outras cidades pequenas, que está sendo pavimentação asfáltica, né? E a gente fica sem entender por que Juazeirinho a gente não consegue pavimentar Juazeirinho, essa estrada tão de maior importância, um distrito com 12 quilômetros para a sede. Lá nós precisamos que o governo tivesse um olhar com mais carinho aí, o deputado, vice. Então a gente vai seguir aqui um pouquinho, gente. A gente tentar mostrar para vocês, dentro desse bate-papo, a gente vai mostrar para vocês também a matéria que a gente fizemos em Barrocas, de Barrocas a Alambique, um povoado com 3 quilômetros, né? E também de Alambique a Lagoa da Cruz, mais 2. Então, um curto percurso, mas lá foi feito. Será porque lá o prefeito é da base do governo? Porque Jiboia de Retiro, Holândia, percurso curto, também foi pavimentado agora, aí de Retiro a Jiboia, já sangrando ali da BA. E a gente aqui, com essa extensão de Juazeirinho, um distrito né, de grande importância na região da gente aqui, na nossa sede do município, essa relevância de renda, de emprego, lá tem a sua formação de viver, e dando renda e pagando imposto ao Estado, e não consegue, né? Não consegue essa pavimentação. A gente vai se entrar um pouquinho aqui dentro da estrada de Juazeirinho, a estrada de chão, para vocês verem que a gente não estamos aqui criando narrativa, né? Que é verídico o caso. Então, vamos descambar lá um cadinho e depois a gente vai juntar o quebra-cabeça dos outros municípios que está sendo privilegiado com asfalto. Estou descambando aqui, mostrar aqui a saída da sede. Peraí, senhor, antes de tudo descambar aí, se eu mandar aqui um alô aí para Duas Paixões. Duas Paixões, que tem alguém assistindo aí, o perfil é Duas Paixões, não é isso mesmo? Muito bem, então deixa para lá, é Duas Paixões. É Renato Santos, será que tá aí? Cala a boca, menino, deixa para lá, Duas Paixões tá vendo a gente. Você tá mentindo pra você. Cala a boca, filho do furungo. Bora adiantar, bora, valeu aí, caba velho. Juazeirinho, a gente tem feito bastante essas matérias, dentro do Coité Cultura aqui, mostrando esse quadro de uma crítica construtiva, né? Que não leva. Duas Paixões é culpado nem, né, compadre Nene? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Nem Galego Rei, Duas Paixões lá em Salgadar também. Compadre Nene, tá faltando um vídeo seu aqui para nós a gente tocar no programa. Tocamos aí com o compadre Elcio do bicho do Elcio Manos do Forró, tocamos aqui com o compadre Jário. Tá faltando você, nego. Vai mal, mas é uma crítica construtiva. Precisa, vou passar aqui por cá, desviei, vou descambando. Uma crítica construtiva. Estamos chegando aqui, saindo aqui na pavimentação, calçamento. E agora vamos pegar aqui o chão, né?
Chão, 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 vai até o chão. Fica aí, pai, peraí. Aqui começa mais uma história sem futuro. Pois é, pessoal, aqui o chão, né? 12 quilômetros de chão, de uma estrada que tem uma grande importância para o município. Aqui, para vocês verem que é movimentado aí, a carga e descarga de mercadinhos, enfim, né? E a gente, aqui é por aqui que passa o progresso de Juazeirinho. Já era para estar pavimentado isso aqui, a pedido aí do vereador Lindo, da vereadora Neuza, enfim, todos que aqui passaram, e entra em um vídeo e sai no outro, né? A gente não entende por que Juazeirinho, nessa extensão de 12 quilômetros, não consegue, e um povoado com 3 quilômetros da sede, que já está pavimentada, a gente não entende o porquê, né? Fica uma pergunta no ar, né, compadre deputado? Deputado, Ramsey é filho de Coité, dê uma forcinha aí, filho de Deus, conversa aí com o governador. Será que essa dificuldade é porque o prefeito de Coité não é da base do governo? Mas também eu vou e volto, né? Será que teve 8 anos do governo do PT em Coité também, que também não conseguiu, né? E já tinha o deputado aí, já tinha o governador. Então, infelizmente, tá difícil. Coité tá meio apirrinhado com isso aí, não entendo por quê. Tá chegando as eleições agora aí, eles vão querer voto. Deputado, governador vão querer voto. E não adianta botar a culpa no outro deputado, não, daqui que representa Coité, porque o outro deputado que foi votado em Coité também, ele não vai ter, ele não é da base do governo. Da base do governo é o deputado Alex. Não leva a mal, Alex, é uma crítica construtiva. Você sabe da importância dessa estrada, já está pavimentada asfalto aí, né? Então vamos ter bom senso, vamos apertar o governador aí, porque nesses municípios próximos de Coité, aqui pertinho, uma cidade pequenininha, não que os pequenos não precisem, mas vamos ver aí, 12 quilômetros para 3, a diferença é grande. E a gente não tem conseguido êxito aqui, né? Muito bem. Aqui nós estamos chegando, vendo aí, mostrando de perto para vocês, Retirolândia, né? A saída lá da BA para aqui já é Jiboia. Né? Jiboia está de parabéns aí, recebeu essa pavimentação asfáltica. Que bom, né? Que bom que Jiboia recebeu aí, parabenizar o povoado de Jiboia, o povoadozinho relativo, não é muito grande, mas já tem esse benefício. Né? Fica fácil aí para se locomover, os comerciantes, os moradores virem fazer a feira na cidade, enfim, as escolas, enfim. Retirolândia está de parabéns aí. Por quê? Será que é porque é da base do governo? Tá aí, pai Jaime, será que é por isso, filho? A gente vai terminar o bate-papo aqui. Se eu ler aqui, pai Jaime, a descrição, vocês podem dar a sua opinião, gente. Aqui é uma crítica construtiva, a gente não estamos aqui apontando uma dinamite para o governo, para o deputado, mas nós temos aqui o deputado Alex. Ele tem 16 anos de mandato aqui, 4 mandatos com esse. Sempre os seus 16 anos ele teve o governo nas mãos, né? E eu sei que ele tem a Bahia toda, mas a sua terra natal ele não consegue. A gente viu o Barrocas ali, a Almir entrou agora, tem um mês e pouco. A Almir já fez 2 povoados lá agora. Vocês vão ver na matéria, eu já passei a matéria aqui de Barrocas, a gente foi lá, pegamos. É isso que nós queremos mostrar, coisas boas. Eu fui lá e filmei, mais Cardozinha, a gente rodou lá os dois povoados, né? Alambique, Lagoa da Cruz, e já um prefeito que entrou anteontem, né? Não sei se ele tem a amizade com algum deputado, eu não sei como é que faz isso, mas o governador já deu a ele lá. Aqui, né, você acabou de ver o vídeo aí, está em andamento o vídeo sobre Jiboia de Retirolândia. Que bom que Jiboia foi privilegiada tá aí com essa pavimentação. E a gente aqui no Coité tem 2 deputados, o deputado da base do prefeito aqui, que ele é a oposição do governo da Bahia. Ele pode até ter alguma emenda lá, alguma coisa, mas ele não vai conseguir êxito igual o Alex. Alex é que é o dono da vez, da bola da vez, é da base do governo, né? Precisava, Alex, você ter mais um pouco de sensibilidade com sua terra natal, e até porque você foi bem votado em Coité, muito bem votado. E as pessoas, muitos que votou em Marcelo, votaram em você, por não querer votar em um candidato fora da cidade. E era para ter isso. Depois tem Goiabeira. Vamos seguir a matéria. Eu quero que aí a produção de Alex e tal, o pessoal que está vendo o programa aí, que não venha para cá achar que aqui estamos falando mal politicamente. Estamos falando aqui de uma coisa que é preciso ser falo, né? A gente quer o melhor para a gente.
A gente vê aí Retirolândia, São Domingos, tem matéria de São Domingos, com a cidade, ali os povoados, tudo pavimentado, né? Pavimentou de valente, refez tudo até chegar lá nos Cabaça, ali dentro de Retiro. E Coité não consegue aqui um distrito com tanto de uma relevância como é Juazeirinho. Tem uma festa que é considerada o São João da Bahia. Juazeirinho está aí na Bahia Tussa, registrado desde o governo de Neuza, né, da vereadora Neuza, que hoje Lindo de Neuza assume esse projeto e vem mantendo. Juazeirinho tem outros privilégios dentro de Juazeirinho e está abandonado, não consegue. O deputado não consegue trazer isso. Aí é coisa para o deputado. O prefeito depende do deputado, depende do governador para chegar a esse ponto aí, né, compadre? É como diz aqui que o padre Jaime Pereira, não será por conta que o prefeito aí é de oposição, né? Quem sabe, compadre Jaime, né? Da distância de Juazeirinho tem bem maior, né? O governo faz aí solicitação de coisas menorzinhas, compadre Jaime. Faz a gente pensar que é por conta disso. O Brasil é assim mesmo, né? Aí, compadre Oscar, está vendo a gente aí, né, compadre Jaime? Era uma obra que vai servir, beneficiar todos, né? Todo o povo, independente, né, Zacarias? Político tem hábito de mascarar a população. É isso mesmo, né, compadre Zacarias? Desse jeito mesmo. Nosso povo está ficando politizado e a gente não vai nem beijo nem nada, né? A gente sabe que é assim que funciona, mas a gente aqui poderia ter mais um pouco de... Porque nós temos aqui, deixa eu ver aqui, caso de Alex já tem os votos garantidos, rapaz, e ele faz, é isso mesmo, faz toda a região aí, esquece da gente aqui, mas é isso mesmo, né, rapaz, ele precisa ter mais um pouco de cuidado, até por uma questão de bom senso, né, é muita questão de bom senso aqui, né. Aracia, Poço Grande, também, exatamente aí, compadre Jaime, lembrou bem, compadre Jaime. Inclusive, um colega meu lá mandou um vídeo para mim de Araci. De Santana, onde você passou aqui, mas um ano atrasado, lembra? A gente passou aqui uma poeira danada. Só que ele fez um vídeo, rapaz, brincando assim em cima do carro. O vídeo não ficou muito legal. E eu pedi para ele fazer um vídeo melhor para a gente poder falar. Porque é bom, né, compadre Jaime? Falar de coisas boas, dependendo do governo. Falar de uma coisa bacana, que é a pavimentação, chegando a economia para os lugares, a facilidade, chegando o progresso. Você já pensou ali Arambique, Lagoa da Cruz para Barrocas, que maravilha ficou. De repente, Lagoa da Cruz com Bandiaçu emenda. Olha que coisa boa faz, né? E a gente, velho, vê Juazeirinho, um distrito, hoje um dos maiores aqui da nossa região, está aí penando com essas estradas aí, voto para governador. Coité não votou mal no governador da Bahia, não, né? E aí Assis passou 8 anos também, o ex-prefeito Assis, não Assis, a pessoa de Assis, o ex-prefeito Assis, estava com o governador, com esse deputado que está aí também do lado dele, também não conseguiu. Parece que tem um coscobeio aqui em Coité, que o governador pula por cima assim, da margem de São Francisco, tem uma barragem. Eita, compadre velho. Obrigado, compadre Ninho, aí, pelas suas verdadeiras palavras, tudo que você está falando aí. Eu estou assistindo, eu assino embaixo, né? Falando a verdade. É isso mesmo, compadre velho. Está em Feira de Santana, né, compadre? Peraí, celular, fica aí, né? Estou falando aqui à vontade, diminuindo a distância para a Feira de Santana. Um dia, compadre, já pensou, compadre? Ô Jorge, já pensou aí, Jorge? Tanta promessa teve de Juazeirinho também a chegar aí em Inchu, né? Que pertinho de Inchu aí, já estava chegando ali, já na 324 lá, facilitava, mas a rodeia deixa a gente aqui na saudade, né, filho, coisa que eu vejo. Mas vamos adiantar para a gente ver como é que é o resto da matéria, para vocês verem que não é mentira. A gente está mostrando, falando das comunidades e mostrando as pavimentações. Não é isso, compadre Zé? Consegue? Eu não fico sem entender, né? Fico sem entender. Pois bem, aqui eu estou na entrada de Vila Goiabeira. Deixa aqui a estrada de ABA Salgadalha, aqui Salgadalha. E aqui a entrada é de Goiabeira, né? Ó, vamos entrar o Rodonel. Essa pavimentação aí faz parte da fábrica de Marcelo Araújo, né? Aí quem fez foi Marcelo, aí tem a ver com a sua fábrica. Então, vamos mostrar aqui a entrada aí. A pista está passando aí. E a gente vai descambar aqui para Goiabeira, né? E aí fica naquele moído, dizendo que é porque tem uma casa no meio da estrada, que na estrada de Juazeirinho tem umas curvas que diz que não dá para tirar a curva.
porque o grau lá da lente não alcança onde é que faz a manobra. Eu acho que vocês não querem fazer, né? Então, só mostrar aqui para vocês rapidinho, aí nós estamos chegando aqui, deixando a BA aqui e vamos entrar aqui aí na Goiabeira, 3 quilômetros. Quanto não melhoraria esse povoado para chegar aqui na BA, facilitava muito. Vamos pegar aqui a estrada, viu, gente, e mostrar a estrada bem conservada pela prefeitura aí, ó, bem conservada. E também a gente tem esse sonho aí aqui em Goiabeira e não entende o porquê que mais uma estrada aqui de Coité não consegue essa pavimentação, já que virou uma coisa natural pavimentar até ruas de povoados, né, daqui na Bahia, mas a gente aqui de Coité não tem conseguido esse benefício. Aqui nós estamos mostrando a estrada de Goiabeira para sair aqui na BA, no sentido de Salgadalha, né, que dá 3 quilômetros. 3 quilômetros, a gente tem um sonho disso aí, mas o governo parece que não está dentro do campo geográfico da Bahia, essas duas estradas. Juazeirinho e Goiabeira não está. E aí a gente fala para o deputado aí, que representa Coité, que é da base do governo, tenha mais carinho por Coité, sua terra natal, deputado. Façam alguma coisa aqui por nossa cidade também. Você tem voto em Coité? Governador, o senhor é bem votado aqui, filho. Estamos aí chegando aqui, pessoal, né, no entroncamento aí, ó, da estrada Goiabeira a BA aqui. Pertinho, 3 quilômetros. Quanto não ajudaria a nossa comunidade aqui. Pronto. Está dito aí, né? Se é as curvas, se é essas pedras que estão aí no meio, correto? E é isso aí. Aqui nós estamos no Alambique de Barrocas. Aqui nós tivemos lá ao vivo e a cores. Ficamos sabendo dessa obra, fomos lá ver e tirar de perto aí, olhar de perto e ver e registrar o momento. Aqui dá 3 quilômetros, 2 quilômetros e 800 metros para a sede do município. 3. Vamos seguir aqui um pouquinho, para vocês verem que não é mentira, tá? Aí só falta o governador entregar aí a população, né? 3 quilômetros, Barrocas a Alambique, o povoado de Alambiques. Aí ganhou essa pavimentação. Que bom, né, rapaz? Que bom. Sorte aí desse pessoal que vai ser com esse benefício aí. E é isso aí, né? A gente só não entende porque que existe essa diferença, a política tem esse lado. Poderia ter bom senso, né? Fazer que nem Marcelo faz aqui em Coité. Marcelo faz uma política diferenciada, não persegue ninguém por questão partidária, né? Bota qualquer um para trabalhar se tiver qualificação, se tiver no... Então é isso aí. Mas no estado tem sido diferente com a gente aqui em Coité. Estamos chegando aqui na sede de Barrocas, do município de Barrocas, onde entroncou aqui a saída aí da pavimentação asfáltica. Então fica aí o nosso relato, uma crítica construtiva, né? Deputado e governador que não venha ficar triste com isso, porque estamos falando a verdade. Aqui é a sede de Barrocas e é isso aí, gente. Aí fica aí para vocês dizer qualquer coisa, se vale a pena ou não vale, dar um voto ainda a um deputado, a um governador, e vamos ter fé, né, que vai chegar a nossa pavimentação. Muito bom. Pois é, pessoal, aqui só para a gente relatar, né, que o padre Zacarias está dizendo aqui, no seu modo de pensar, que o Jerônimo, o governador da Bahia, é rancoroso, né, compadre velho? A gente não... só pedir a ele que olhasse com carinho aqui a saída de Juazeirinho, 12 quilômetros de Juazeirinho aí para a sede do município. Ele é bem votado aqui, o partido do PT aqui, Coité é bem votado, muito bem votado. O deputado Alex é bem votado. Eu não vou falar do deputado Luciano Simões não, porque ele é de Valente, ele não é da base do governo, está lá, algumas emendas ele vota no governo lá, alguma coisa dessa natureza, mas não tem força como tem Alex, né? E Alex, por ser filho de Coité, 16 anos, 4 mandatos, por amor de Deus, a gente fica triste. Juazeirinho precisava disso, Goiabeira ali, vocês viram, né, a matéria. Goiabeira, 3 quilômetros para... como diz aqui com o padre Zacarias, né, compadre Zacarias? Quanto não melhorava aí o desenvolvimento, né, para a nossa cidade, nosso povoado, esse entroncamentozinho de Juazeirinho tem 12 quilômetros, gente, era uma necessidade grande, porque é uma extensão bem maior. Não é que quem tem 3 quilômetros ou 4 não mereça, mas Goiabeira ali está na divisão com Salgadalha, 3 quilômetros.
O deputado agora na eleição levou máquina para lá, levou dorna, papagaio, gaiola, varredor, levou gente com foice, facão, trator, uns caras com binóculo e saiu com as tintas pintando as cabeças das estacas e o povo agora vai. Passou as eleições, as máquinas na segunda-feira não tinha uma mais. Aí ficou botando desculpa no morador, no dono de propriedade. Aí Joserinho botaram desculpa aqui numas curvas, diz que as curvas não passam no metrômetro, que o grau não haja, só na NASA. Tudo isso é desculpa, isso é politicagem basta, é politicagem, não quer ajudar a cidade, porque perseguiram o Assis também, de uma certa forma, né? Porque Assis foi prefeito 8 anos, tinha vontade de fazer, mas aquela coisa, o deputado também não ajudava muito, e essa é a realidade aí, né, compadre velho? Miudinho está por cá vendo a gente aqui, compadre José Moreira vendo a gente aqui, compadre Écio Muniz, compadre Vanusa. É um relato aqui, né, compadre Jorge Watts, e por isso a gente vai desabafando aqui, pedindo que ele tenha mais piedade da gente, né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo, porque a gente sente falta de uma necessidade, viu os outros lugares. Aqui já Jiboia de Retirolândia, né, compadre? E aí vocês estão vendo aí, ó, a chegadazinha ali, o prefeito entrou agora, tem 3 meses, já conseguiu lá. Tem 2 povoados aí, de Lagoa da Cruz e Alambique, de Barrocas aí. Fica alegre e facilita a vida até do próprio prefeito mesmo. Os carros não vai quebrar, facilita tudo aí para os moradores. Fica feliz o povo, né? No atoleiro, lama, enfim, é conforto, é desenvolvimento, né, compadre Alberto? É assim mesmo. Mas E aí a gente fica assim, rapaz, como é que vai ser essa vida? Você está falando porque você é contra, não sou contra ninguém, não. Eu não estou mostrando aqui Barrocas que é que eu tenho a ver com Barrocas? Eu ganho alguma coisa de Barrocas? Não. É porque lá o Caba fez e eu fui mostrar porque ele fez. Eu conheço a Almir, tenho uma certa amizade com a Almir, mas não ganho nada da prefeitura. É porque eu fico feliz em ver o dinheiro público sendo gastado assim, sendo desenvolvido assim, ajudando as pessoas. É para isso que serve o gestor. Agora ficar perseguindo, isso é coisa do passado. Perseguição política é coisa do passado. Não é isso? Aí, que coisa bacana ficou aí, Jiboia, e agora já é Barrocas. Né? Coité Cultura, muito bem. É assim para nós aí tocando o barco, né? Vamos levando de cavazinho. Aí, uma boa noite para todos que assistem o Coité Cultura. Andei te procurando por aí, já mandei me recado, não vou desistir. Passei a noite procurando tudo, achei teu retrato, pude insistir. Pois é isso aí, né, compadre velho? Zacarias, eu não tenho medo de nada, né, Zacarias? É a fala do menino valente lá, né, Zacarias? Não tenho medo de nada. Exatamente, a né? A verdade é essa. Compadre. Eu não tenho medo de nada. Por quê? Não tenho medo de nada. Por que você é valente assim? A verdade é essa. Sim. Eu não tenho medo de nada. Sim. A verdade é essa. Pronto, você já está repetindo. Conversa ripizada do Coscomeu aí, né, compadre? Deixa pra lá, filho. Ele não vai, não. Vai, ele vai fazer agora, em 2026, vai vir as marcas de novo, para Juazeirinho, vai vir para Goiabeira de novo, vai ser aquela mudança e vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Vai vir. Ele não vai, não. Vai. Vem a besta é sua amante de rapariga. A boca, viu? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. É a falta de higiene, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Eu conheço também, essa velha feia que é a cabrunquinha, né, compadre Alberto, né? Ainda tem povoado de onça, né, pedras, né? São os maiores produtores, né? É isso mesmo, né, compadre? Da mandioca, o benefício da mandioca. A onça, eu até esqueci de falar, falei na matéria da Feira Livre ali. Onça é dos maiores produtores de beiju aqui da Bahia, do Norte e Nordeste. Exporta para o Brasil, aí, onça, né? Que está dentro aí, a pavimentação passaria por dentro de onça, né? O tanto que não ia ser fácil de escoar essas gomas, esses beiju aí, né, compadre Jorge Watts? Isso aí, né, Marinilza, dá uma tristeza ver essas perseguição do coisa. Eu chamo de perseguição, né, compadre velho? Botar um abraço aqui para o compadre Alberto, aqui vendo a gente aí, né, compadre velho, compadre Vanusa vendo a gente aqui, JC Moreira vendo a gente aí em Cansação, Elson Muniz, filho do coisa que veio, compadre Vanusa, Zé João velho, vendo a gente aqui. A gente está tocando os cantores de Sargadaia hoje, já toquemos
Nós já tocou aqui com o padre Jário. Tocamos também aqui com o padre Mano do Forró. Agora quem é esse aqui? Deixa eu ver. Eu te amo. É paixão que não aqui é tem filho de... fim. Deixa eu ver quem é. Filho de Edith Suave, né, Edith? É o cantor de Edith lá. Você pra mim. Eu disse demais que amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o mando de falar. Pra não me perder, vou me declarar. Eu morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Fazer uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tenho uma saída. Fazer você ficar em vez da minha vida. E perto dos meus olhos do meu coração. E eu te amo. E eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, nos meus sonhos é você. Olho em torno de mim e sinto a solidão. As flores do nosso jardim não tem mais cor. Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor. Foi embora, compadre Vanusa, namorada velha, foi embora de compadre do velho Forrobodó, foi do velho aí, ó. Foi embora, o velho ficou doido, Roberto, doido. Montou um cavalo lá da fazenda, deixou o velho sozinho, o velho tá doido, barriga. Até parecendo a estrada de Barroca pra chegar aí na fazenda. A fazenda Fortuna, né, compadre Vanusa? Aí o velho tá doidinho. Botou um chip no cabelo do cavalo pra ver se acha. O cavalo deixou o chip cair e ele ficou perdido. Eu não posso lhe esquecer. E o Santana ao vivo. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é o vivo. Nil Santana. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda. Ô, compadre Jaime, você não veio, compadre Jaime. Mas é Pinto Velho, não veio aqui participar. Não veio, né, Jaime? O Jaime não pôde vir, mas compadre Zé Pinto Velho, aqui nesse samba do Rezado de Galego. Oi, eu tava lá, mas o velho Forrobodó, nós
Fizemos o impossível, deu gente demais, viu, compadre? Foi um dos melhores, né? E aí é de Barrocas aqui, é de Barroca. Aí tabaco doce? Não, não é tabaco doce não, compadre Devan. Não é tabaco doce não, tabaco doce é lá dos claros. Aí é grupo Pandeiro de Ouro, filho da peste doido, né, compadre? Pandeiro de Ouro aí de Barroca, filho da Cusca. Demais da conta, né, velho de Forrobadó, compadre velho, gente macio, tá lá vendo a gente. Foi bom demais, os dois grupos, mas valeu a pena, viu? Aí já foi pra tudo, velho. Nada de bom, né, compadre Jaime? É bom demais da conta. Aí eu vou fechar o programa de hoje aqui com eu, o velho do Forrobadó, com os comidos do velho lá na fazenda, em Nova Fátima, né, velho? O velho do Forrobadó tem feito de tudo para poder manter isso aí. Ele ia fazer agora o samba aí, o carnal samba, mas aí deu errado. Aí aqui no município de Coité ia ser lá em Poeirinha, né, velho? Agora nessa semana que vem, essa agora aí, no finalzinho desse mês. Aí deu uma coisa que eu não conseguiu os apoios, o velho desistiu, botou medo no sambador, porque o dinheiro é a consequência, né, compadre Jaime? O dinheiro é a consequência das coisas. Se não tiver o dinheiro para as despesas, não dá para fazer, né? Aí o velho disse, compadre, vamos mudar, bora, compadre, velho. Se você quiser, eu caro. Se você quiser ir, eu vou até de graça para a gente bater um samba lá, bater os pandeiros, leva 2 litros de pitu, uma cebola doce, e a gente corta lá numa mesa e dá ao povo para sambar e embebedar. Nem que nós cantamos 2 chulas, sem saber, né? Porque a gente se diverte bastante, né? O dinheiro é pouco, mas a alegria é muito mais, né? A vontade de rir, de chorar é muito, mas a de rir é maior, como diz o menino lá da coisa, né? É isso mesmo. Vai ficar... Você tá mentindo que eu sei. Menino, filho dos... Você tá mentindo. Não tenho medo de nada, né? Você tá mentindo. Eita, gota serena, como diz lá o compadre Jaime. O compadre Jaime não xingue não, filho. Você tá... Tá chegando a quaresma, né, compadre? O Zacarias tá chegando a quaresma. Não pode xingar tanto assim, não. Xingue só a gota. Deixa só a gota, que aí não fica... O perigo é se serenar, né, compadre? Bora fechar, velho. Como o velho participou lá, eu e o Marro Velho. E junto, um canta forró, outro canta do rei de outro. E deu certo. Bora, Bernardo, Miguelão! Dona Maria! Bora, Chico!
Até pingada boa tá difícil de comprar, não posso recear. Terra tá morrendo, não dá mais pra cantar. Vida tá no mar, se nascer não dá. Até pingada boa tá difícil de encontrar. Poluição comeu, poluição comeu, poluição comeu, nem se comer, sobreviver. Cadê a boca vazia? Poluição comeu, o peixe é do mar. Poluição comeu, o verde onde é que tá? Poluição comeu, e nem o Chico Mendes sobreviver. Você não dá, até pingada boa tá difícil de encontrar. Que tava aqui, poluição comeu, poluição comeu, poluição comeu, e Deus se comendo e sobreviver. Aí a boca tava aqui, poluição comeu, o peixe é no mar, poluição comeu, o rei onde é que tá? E nem o Chico Mendes sobreviver. O Jufoquinho lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. A saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. A saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. O meu ranchinho trabalhava todo dia, mas o meu mãe tinha tudo que queria. Assim eu tava quase toda quinta-feira. Sanfona não faltava, todo shot a noite inteira. O shot é bom, e se dançar, a gente gruda e acabou que eu tenho que tocar. O shot lá, o outro. A gente dança, vai dançando, vai pulando, gritando. Sem Pajaro, você chegou atrasado, você acabou de cantar, Pajaro. Você... Aí de Salgadaigo, Manos do Forró cantou, Tabaco Doce cantou, Vigo Pajaro, oi Jaro, você chegou atrasado. Seu para finalizar aqui, cadê aqui, ó. Ó, pessoal, aqui foi, só um trechinho que tá no YouTube aqui, né, velho? É o negócio do velho aqui com a cabana do Galego, a gente resiste um pouquinho, a gente não é beijo nem nada, né? Pra poder ficar, cadê aqui? Deixa eu botar aqui no ponto. Já tá no YouTube aí, se vocês quiserem assistir, gente, essa matéria aí do velho do Forró Bodó, Marninho Santana lá, todo o evento da Cabana do Galego, aí vocês podem entrar aí no Coité Cultura que vai assistir, né, Gabriel? Deixa eu ver aqui o velho como é que ficou. Velho do Forró Bodó, hoje estamos principiando aqui o samba nesse início de ano, hoje que é 18 de janeiro, e nós temos uma expectativa, velho, de uma agenda boa para esse ano, ter bastante samba para nós matar a saudade. É, isso aí, compadre. Acredito, né, que esse ano, se Deus permitir, vai ser melhor para a cultura. A gente ter esses encontros, como o Galego faz aqui há 12 anos, é uma coisa que ninguém apostava e o Galego quebrou tabus e realiza até hoje. Então a gente precisa hoje receber esse apoio também das autoridades do município. Não só prefeitos, vereadores, na questão de dizer assim, estamos apoiando uma quantia, uma ajuda. Não, é preciso defender a cultura, arregaçar as mangas mesmo de verdade. Fazer presente, né, velho? Se fazer presente e levar principalmente para as escolas a ideia. A gente do Reisado, o pessoal da cultura do Reis, não acontece no período que está tendo as aulas, aí para que as crianças saibam o que é. No meio das crianças, com toda a proposta que se oferece aí, poderia oferecer um meio cultural para eles também. De 1000 crianças, pode-se ter 100 aí que gostam da cultura e incentivar e não deixar acabar. Tentar trazer esses jovens para uma participação, né, velho? Porque os sambadores também estão idosos, precisa de inovar, né, velho? Precisa renovar, ter mais pessoas interessadas e tem que surgir tudo nos órgãos públicos, principalmente as pessoas que trabalham com gente que sabe onde se tem um ramo cultural, o samba, o pessoal que gosta, e incentivar. Choveu, já vai ter mais chance, né, velho? Deus mandou a chuva, o Brasil diz, né? As nuvens chorou para fazer um sertanejo sorrir, e a gente sabe que o importante é isso, ter a cultura para que o povo que gosta da cultura venha também se divertir. Manda um abraço pro pessoal do Coité Cultura aí, velho, que ele assiste também lá. Coité Cultura, é um canal, o Nil Santana tem apresentado muito bem, levado também os projetos da cultura que se desenvolve,
no meio da nossa região, principalmente, também, né? E a gente tem a agradecer. Um abraço a todas as pessoas que estão vendo sempre e apoiando o Santana no Coité Cultura. Valeu, velho! Valeu, velho! Bom, pessoal, vocês podem assistir essa matéria completa aí. Não se esqueça, pode estar no Coité Cultura aí no canal no YouTube. Tá lá a matéria completa, depois do bate-papo do velho. Tá lá as apresentações, né, com o Parijaro. Eu vou fechar com o Parijaro para ele ver como ele ficou bonito aqui no vídeo, né? E a gente torna aí sexta-feira, se Deus quiser. O pessoal, um abração, vou fechar aqui com o Parijaro, velho. Cadê Jaro? Olha ele aqui, olha ele no avião, querendo voltar aqui para Bahia e não consegue. O avião não consegue sair do lugar. Ele tá por lá mesmo, né, Jaro? Que ele não é beijo nem nada. Vou fechar o Coité Cultura hoje com o Parijame. Mais uma música de Parijame aí. Jário, velho. Jário Mota, velho. Jário Ferreira Mota. Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo,